Então, continuando o nosso eletromagnetismo, vamos ver agora o campo magnético gerado por espiras, bobinas e solenoides. Primeiro, uma espira circular. O que é uma espira circular? A gente tem aqui um fio retilíneo e já sabemos que se esse fio é percorrido por uma corrente elétrica, ao redor dele vai aparecer, vai gerar um campo magnético com as características que já estudamos. Essas linhas de indução são circulares, concêntricas ao fio. O módulo desse campo magnético é a permeabilidade magnética, vezes a corrente sobre 2πr. R é a distância do fio ao ponto do vou medir o campo. O sentido desse campo magnético é dado pela mão direita. E o que vai acontecer para a espira? A espira é esse fio nesse formato aqui. Ó. Então, quando o fio retilíneo toma esse formato, entorta ele assim, ele passa a ser uma espira. Então, essa é uma espira circular ou dessa forma. O nosso interesse será nesse campo aqui, nessa linha de campo central. Então, eu tenho matemática para calcular o vetor campo magnético com suas características no centro dessa espira circular de raio R. Primeiro módulo desse vetor campo magnético. Tá aqui, ó. Colocamos a espira circular, ligamos a uma bateria, vai percorrer uma corrente elétrica e o módulo desse campo magnético é dado na seguinte equação. O campo magnético B é igual a μ vezes I sobre 2R. B vai ser a intensidade do campo magnético no centro da espira, I a intensidade da corrente elétrica que está atravessando a espira, R é o raio da espira e o μ a permeabilidade magnética do meio, o comportamento do campo no meio onde está inserido essa espira. Então esse é o módulo do campo magnético no centro de uma espira circular. Como esse vetor campo magnético precisa das outras características. Então a direção, pela figura dá para perceber que essa direção ela é perpendicular ao plano da espira. Bem simples a direção. E o sentido, a gente vai relembrar um detalhezinho aqui. Ó. Então aqui a gente tem uma espira circular, percorrida por uma corrente elétrica. Dá para perceber que o campo magnético está entrando desse lado e saindo desse outro lado. O lado que está saindo o campo, em relação à espira, a gente vai chamar de polo norte dessa espira. Ele vai dar a volta e vai entrar no polo sul da espira. Então essa referência é importante para determinar o sentido desse campo magnético. Vamos usar a regra da mão direita, onde o polegar vai dar o sentido da corrente elétrica e os dedos o sentido do campo magnético. Tem livros que invertem essa regra, colocando o polegar como campo magnético e os dedos como a corrente elétrica, as espiras. Para não confundir fio, espira, solenoide, vamos usar sempre a mão direita com essa configuração. Polegar sentido da corrente, dedo sentido do campo magnético. Então vamos posicionar aqui o polegar no sentido da corrente elétrica. Dá para perceber que os dedos apontam para dentro da folha, para dentro da página, para dentro da tela. E ele entra nesse lado externo da espira, dá a volta no fio e sai do lado interno. Então, essa espira aqui, o campo está saindo do plano da tela. Se ele está saindo, aqui é um polo norte. Na outra espira, posicionamos o polegar no sentido da corrente. Dá para perceber que os dedos estão entrando na parte interna da espira. Então ele entra na parte interna, no centro da espira, e aqui vai ser um polo sul. Você pode usar também a regra do relógio, uma regra prática para o sentido do vetor campo magnético no centro de uma espira circular. Você se posiciona olhando de frente o plano da espira. Se a corrente elétrica estiver no sentido anti-horário, o vetor campo magnético estará saindo do centro da espira. E se essa corrente elétrica estiver no sentido horário, ele estará entrando no centro da espira. Se ele está saindo, vai ser o polo norte. Se está entrando, vai ser o polo sul. Bobina plana ou bobina chata é uma sequência de espiras enroladas muito próximas uma à outra. E para que eu trate essa bobina como uma bobina plana ou chata, a espessura dos enrolamentos das espiras tem que ser bem menor que o raio da própria espira. Aí o que eu vou fazer? Eu posso calcular o valor do campo magnético no centro dessa bobina. E ele vai ser o seguinte, N vezes
μ vezes I sobre 2R. B é o campo magnético medido em Tesla. I, a intensidade da corrente elétrica que atravessa a bobina. R vai ser o raio das espiras dessa bobina. E a permeabilidade magnética do meio. O N vai ser o número de voltas que estamos dando. Quantas espiras estão dando voltas uma sobre a outra para saber o valor desse campo magnético. Solenoide. A diferença da bobina chata para o solenoide é o tipo de enrolamento. O enrolamento do solenoide é em espiral, né? Helicoidal, ele lembra uma mola. E a gente consegue calcular o módulo, determinar a direção e sentido no centro, dentro desse solenoide, onde as linhas de campo e linhas de indução, dá para perceber aqui, que elas são quase paralelas. Então, dentro do solenoide, o campo magnético vai ser uniforme. Ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica I, né? E ele tem um comprimento L. O módulo desse campo magnético no interior do solenoide é dado por essa equação aqui, ó. B igual a N, μ vezes I sobre L. B é o campo magnético, a intensidade desse campo medido em Tesla. I a intensidade da corrente elétrica em ampere. N vai ser o número de voltas do solenoide. O μ, a permeabilidade magnética do meio onde está inserido o solenoide. E L vai ser o comprimento desse solenoide. Dá para perceber aqui, ó, que o comprimento em relação ao campo magnético segue a seguinte regra. Eles vão ser inversamente proporcionais. Enquanto maior for o comprimento do solenoide, menor será o campo magnético no seu interior. A direção do campo magnético no solenoide é a mesma direção do comprimento do solenoide. E o sentido também vai ser dado pela regra da mão direita, onde o polegar